Ela sorriu, me deu um beijo doce e disse: Feliz aniversário, amor. Tem uma surpresa no seu celular, algo especial que preparei só pra você. Eu, como um idiota, achei que fosse uma foto nossa, um vídeo dos nossos melhores momentos. Mas quando abri aquela mensagem, meu mundo desabou. Era um vídeo. Um vídeo dela, com ele. E não era de hoje. Como você reage quando a pessoa que você ama, com quem divide a cama, as contas e os sonhos, usa o dia que deveria ser o seu dia para te entregar, embrulhada como presente, a prova definitiva da sua própria humilhação? Eu congelei. A festa continuava ao meu redor, risadas, música, o bolo com 30 velas esperando. Mas dentro de mim, só havia um silêncio mortal e aquele vídeo, rodando em loop na minha mente. A gente mora em Miami, na Flórida. Aquela vida que parece cenário de filme. Apartamento com vista para o mar, 2 carros na garagem, eu trabalhando como engenheiro de software numa empresa gigante em Boca Raton e a Carla, minha esposa, cuidando da parte criativa da nossa vida. Pelo menos era o que eu pensava. Meu aniversário de 30 anos foi planejado por meses. Ela insistiu que seria uma surpresa, que eu não deveria me preocupar com nada. Deixa comigo, meu amor. Vai ser épico. E foi. Foi épico no sentido de catástrofe, de desastre natural que você vê chegando e não pode fazer nada. A noite começou perfeita. Ela arrumou um rooftop num hotel chique em South Beach. Nossos amigos todos lá, a turma do trabalho, até alguns primos que vieram do Texas. A Carla estava deslumbrante, num vestido vermelho que eu nunca tinha visto. Ela brilhava. E eu, o aniversariante, me sentia o cara mais sortudo do planeta. Lembro de olhar para ela, dançando perto da balaustrada com o céu estrelado atrás, e pensar, cara, você venceu na vida. Não tem como ficar melhor que isso. Aí veio o momento do presente especial. Por volta das 10 da noite, ela pegou um microfone, fez um discurso lindo, cheio de detalhes da nossa história, desde quando nos conhecemos na faculdade em Gainesville até a mudança para Miami. Todo mundo emocionado, algumas amigas até chorando. Ela terminou, veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido, com aquele hálito quente doce de champanhe: Olha seu celular, amor. Mandei algo só nosso. É o meu presente mais íntimo para você. Deu um beijo molhado na minha bochecha e piscou. Meu celular estava no bolso do meu shorts. Eu senti a vibração. Um sorriso besta de homem que acha que vai ver uma foto ousada da esposa tomou conta do meu rosto. Até me afastei um pouco da turma, para ter um momento de privacidade. Abri o WhatsApp. Lá estava. Uma mensagem da Carla. Só um arquivo de vídeo, sem legenda. Apertei o play. Os primeiros segundos foram confusos. A imagem tremia, parecia ter sido filmado às escondidas. Era um quarto. Não era o nosso quarto. A decoração era diferente, mais sóbria, masculina. A câmera se estabilizou e focou na cama. E então eu vi 2 corpos entrelaçados, sob os lençóis. O cabelo castanho longo dela, aquele que eu sempre enlaçava com meus dedos, espalhado sobre o travesseiro. E o rosto dela, de perfil, com uma expressão que eu conhecia muito, muito bem. Era uma expressão de entrega total, de felicidade pura. Uma expressão que eu achava ser só minha. O homem de costas para a câmera. Mais alto que eu, ombros mais largos. Ele sussurrava algo no ouvido dela e ela ria, aquele riso baixo e sensual que ela soltava só nos nossos momentos mais íntimos. Meu estômago deu um nó. Minhas mãos começaram a tremer. O celular quase escapou. Eu não conseguia desviar os olhos. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. O vídeo continuou, mostrando carícias, beijos. Era óbvio o que estava acontecendo, mas o ângulo não mostrava nada explícito demais. Era uma gravação clandestina, feita por alguém. Mas o áudio era o pior. Dava para ouvir os gemidos baixinhos dela, as palavras de carinho que ela dizia. Palavras que eram minhas. Meu amor. Isso. Não para. O vídeo tinha pouco mais de 1 minuto. Quando terminou,
eu simplesmente fiquei olhando para a tela preta, refletindo a minha própria cara pálida e horrorizada. O som da festa, que antes era uma trilha animada, virou um zumbido distante e irritante. Eu senti um calor subir do peito até a cabeça, seguido por um frio que gelou meus ossos. Presente íntimo. A frase dela ecoou na minha mente como uma gargalhada macabra. Ela tinha me mandado a prova da traição dela. Por quê? Como? Foi um acidente? Ela quis se gabar? Será que era para outro? Minhas pernas bambearam. Me apoiei na parede. Precisava de ar. Olhei através da multidão. Lá estava ela, dançando com a amiga, sorrindo, jogando a cabeça para trás e rindo. Como ela podia estar ali, tão linda, tão minha, depois de ter feito aquilo? E quem era aquele cara? Meu cérebro começou a trabalhar freneticamente, procurando por pistas no vídeo. O quarto, a cabeceira de madeira escura, a janela com aquela cortina bege específica. Eu conhecia aquele lugar. Foi quando uma segunda mensagem chegou. Do mesmo número da Carla. Só um texto. Gostou do presente, corno? Feliz aniversário. Assinado, um amigo. Não era dela. Alguém tinha mandado usando o celular dela. Alguém que estava naquela festa? Alguém que tinha acesso ao telefone dela? Ou pior, alguém que ela tinha dado acesso? A ficha começou a cair, e com ela, uma onda de náusea. Isso não era um vídeo recente. A Carla estava com o cabelo um pouco mais curto, do jeito que ela usava uns 6 meses atrás. Na época em que ela viajou para visitar a tia doente em Orlando por um fim de semana. A tia que, quando comentei depois, ela pareceu não lembrar direito dos detalhes. Eu olhei novamente para ela. O sorriso no rosto dela agora me parecia falso, um disfarce perverso. Cada gesto, cada toque que tivemos naquela noite ganhou um novo significado, nojento e sujo. Ela tinha me beijado com a mesma boca que beijou aquele desconhecido. Tinha me abraçado com os mesmos braços que o envolveram. Eu me senti violado. Envergonhado. Um idoso completo. O que eu faço? Confronto ela ali, na frente de todo mundo, e viro o espetáculo trágico da festa? Finjo que não vi e guardo esse tumor no peito até explodir? Minha mão suave em volta do celular. A raiva era uma coisa viva, pulsando nas minhas têmporas. Mas junto com a raiva, veio um cansaço profundo. Era meu aniversário. 30 anos. E ali estava eu, no ápice do que deveria ser uma celebração, com o coração esmagado e minha vida inteira parecendo uma piada de mau gosto. Respirei fundo. O cheiro do mar, que eu sempre amei, agora parecia salgado demais, enjoativo. Decidi. Não ia arruinar minha festa. Eu ia fingir. E ia ser o ator da minha própria vida por mais algumas horas. Porque se eu desabasse ali, ela ganharia 2 vezes, me traiu e ainda destruiu meu dia. Não. Eu precisava pensar. Precisava de mais informações. Quem mandou aquilo? Por quê? E quem era o homem do vídeo? Com um esforço sobre-humano, apaguei a mensagem do meu celular, não a deletei, arquivei, salvei o vídeo em 3 lugares diferentes, incluindo uma nuvem que ela não conhecia. Pus uma máscara de normalidade no rosto. Um sorriso rígido, de canto de boca. Voltei para o meio da festa. A Carla me viu e veio correndo, abraçando meu pescoço. E aí, gostou do meu presentinho? Ela perguntou, com os olhos brilhando de expectativa e champanhe. Eu olhei fundo nos olhos dela, procurei por um sinal de culpa, de malícia, de qualquer coisa. Só vi a Carla que eu conhecia. Ou será que eu nunca a conheci de verdade? Ainda não tive tempo de ver, amor, eu menti, a voz saindo estranhamente calma. Tava curtindo a festa que você fez. Tá incrível. Você tá incrível. Ela pareceu um pouco desapontada, mas beijou minha boca rapidamente. Depois você vê. Vai adorar, prometo. A promessa dela. Cada palavra dela agora tinha um gosto amargo. Eu dei mais uma volta pela festa, cumprimentando gente, recebendo abraços,
mas minha mente estava longe. Estava vasculhando cada memória dos últimos meses. As viagens de trabalho repentinas dela, ela era decoradora de interiores e sempre tinha clientes em outras cidades. Os horários estranhos, as vezes que o celular dela vibrava e ela saía da sala para atender. Eu sempre confiei. Sempre achei que era trabalho. Eu era o marido moderno, compreensivo, que apoiava a carreira da esposa. Que otário! De repente, um detalhe do vídeo me atingiu como um soco. Na cômoda ao fundo, meio desfocada, tinha um objeto. Um troféu de golfe. Um troféu específico, com uma figura dourada em cima. Meu chefe, David, tinha um idêntico na mesa dele. Ele tinha ganhado num torneio corporativo ano passado e sempre se gabava. David, o cara de 45 anos, divorciado, que sempre foi simpático com a Carla, sempre elogiando o trabalho dela. David, que tinha uma casa em Orlando, perto dos parques temáticos. A tia doente em Orlando. Meu sangue gelou. Era só uma coincidência? Tinha que ser. Não era possível. David era meu chefe, mas também uma espécie de mentor. Me indicou para promoções, me convidava para churrascos em casa. A Carla sempre ia comigo. Eles sempre conversavam animadamente. Eu achava fofo, que eles se davam bem. Eu sentia orgulho da minha esposa ser tão cativante. Agora, aquelas cenas ganhavam um novo tom. As risadas muito longas dela. O jeito que ele encostava no braço dela ao falar. Eu via como uma amizade saudável. Eu era o cego útil, o marido trouxa que facilitava o affair no próprio nariz. A festa começou a acabar. As pessoas foram indo embora, me dando tapas nas costas, desejando felicidades. Cada parabéns soava como uma ironia. A Carla estava um pouco bêbada, feliz, abraçada no meu braço. Foi perfeito, não foi, meu amor? Perfeito, eu respondi, a palavra saindo como uma pedra da minha boca. Inesquecível. No Uber de volta para casa, ela adormeceu no meu ombro, sorrindo levemente. Eu olhava pela janela, as luzes de Miami passando como riscos coloridos. Meu celular pesava no bolso como um tijolo. A verdade estava ali. E junto com ela, 1 milhão de perguntas. Quem tinha me mandado aquilo? Um amigo de verdade? Ou o próprio David, sendo sádico? Alguém que queria se vingar da Carla? Ou de mim? Chegamos em casa. Levei ela, meio dormindo, para o quarto. Deitei ela na cama, tirei os sapatos. Ela murmurou "te amo" e virou de lado. Eu fiquei parado ali, olhando para ela, para a mulher que eu jurei proteger e amar para sempre. A mulher que talvez nunca tenha existido. Saiu do quarto em silêncio, fui até a sala, peguei meu laptop. A noite mal tinha começado. Eu tinha um vídeo para analisar frame a frame, um traidor para descobrir e uma vida para desmontar. Meu aniversário de 30 anos terminava, e com ele, terminava o homem ingênuo que eu era. Amanhã, uma nova pessoa acordaria. Uma pessoa com raiva. E com um plano. A luz azulada do laptop era a única coisa iluminando a sala naquela madrugada. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo ronco suave da Carla vindo do quarto e pelo clique incessante do meu mouse. Eu estava na minha caverna digital, o território onde me sentia no controle. Engenheiro de software, lembra? Se tinha uma coisa que eu sabia fazer era cavar fundo em dados, em metadados, em trilhas digitais que a maioria das pessoas nem sabe que deixa. O primeiro passo foi o vídeo. Baixei para o computador, abri um software de análise. Não era um vídeo profissional. Dava para ver pelo tremor, pelo ângulo baixo. Parecia ter sido filmado com um celular escondido, talvez apoiado em alguma superfície. Um spy caminho alguém plantou uma câmera número aquele quarto. Isso tornava tudo ainda mais doentio. Não foi um momento de paixão filmado por um dos dois, foi uma invasão, uma armadilha. Mas quem armou? O próprio David, com algum fetiche doentio? Ou um terceiro? Os metadados do arquivo original foram apagados, claro. Quem mandou sabia o que estava fazendo.
mas o conteúdo em si tinha pistas. Foquei na comoda ao fundo. Aumentei o brilho, o contraste. O troféu de golfe era realmente idêntico ao do David. Mas precisava de uma prova concreta. Lembrei que na última festa na casa dele, em Key Biscayne, eu tinha tirado várias fotos. Fui no meu álbum do celular, scrollei até a data. Lá estava, uma foto da sala de estar dele, com estante de livros. E no canto, em uma prateleira, o tal troféu. Comparei os dois na tela do laptop. Cada detalhe, cada curva da estatueta dourada, o formato da placa na base. Era o mesmo. Meu estômago embrulhou. Então era verdade. Meu chefe. Meu mentor. O cara que me pagava um salário de $150.000 por ano, que me emprestava seu Porsche para dar uma volta às vezes, estava há pelo menos 6 meses, ou mais, se encontrando com minha esposa. A tia doente em Orlando, a casa dele em Orlando. Era ali, naquela casa, que eles estavam. O quarto do vídeo era o quarto de hóspedes da casa dele em Orlando. Eu tinha estado lá uma vez, para um fim de semana de integração da equipe. Agora eu sabia que minha esposa tinha se integrado muito mais do que o esperado. A raiva deu lugar a um frio calculista. Emoção não resolveria nada. Eu precisava de mais. Precisava saber o escopo da traição. Era só aquela vez? Era um caso contínuo? A mensagem do amigo, quem seria? Pensei nos nossos amigos em comum. Nenhum deles me parecia capaz de uma maldade tão elaborada. A menos que fosse alguém que também tivesse sido traído por ela. Ou por ele. Precisei acessar as coisas dela. Seu laptop estava na sala, na mesa de trabalho que dividíamos. Minhas mãos tremiam levemente ao abri-lo. A senha era o aniversário do nosso cachorro, que havia falecido. Ironia. Entrei. E-mail, redes sociais, histórico do navegador. Ela era cuidadosa, mas não era uma especialista. Não usava o modo anônimo para tudo. Encontrei o que procurava no histórico de buscas do Google, escondido entre pesquisas de tecidos e paletas de cores. Datas de 6, 7 meses atrás. Hotéis boutique em Orlando para casais. Quanto tempo leva para dirigir de Miami a Orlando com trânsito? Sintomas de gravidez início. Essa última me fez parar o coração. Gravidez. Eu olhei para a porta do quarto. Meu Deus! E se? Não, era impossível. A menos que não fosse. Pior foi encontrar a confirmação no aplicativo de mensagens do próprio computador. Ela não tinha deslogado do WhatsApp Web. Lá estava uma conversa arquivada, com um contato salvo como cliente, projeto O. Abri. As mensagens mais antigas eram profissionais mesmo, sobre tons de azul para um quarto. Mas, há 8 meses, o tom mudou. Cliente, projeto O. A reunião de amanhã precisa ser mais longa. O projeto é complexo. Carla, concordo. Preciso medir tudo com calma. O espaço principal precisa de atenção especial. Cliente, projeto O, posso te buscar. Digo, posso providenciar o transporte. Carla, melhor eu ir de carro. Mais discreto. E depois, as mensagens ficavam mais escassas, mas mais diretas. Endereços. Estarei lá às 20 horas. Deixei a porta dos fundos aberta. Tudo limpo por aqui. Era ele. Era David. O projeto era Orlando. Era ele. A última mensagem, enviada há 3 semanas, era dela. Precisamos conversar. É sério. Sobre aquele possível resultado do nosso último encontro. Ele nunca respondeu por ali. Provavelmente mudaram para outro aplicativo, ou para ligações. Eu fechei o laptop. A sala girava ao meu redor. Não era só um caso. Era algo contínuo, meticuloso. E agora, possivelmente, com consequências que iam além da traição. Resultado. A palavra ecoava na minha cabeça. Podia ser muitas coisas. Uma DST? Ou uma criança?
O cansaço finalmente me venceu. Era quase 5 da manhã. Eu não tinha dormido. O sol começava a clarear o céu sobre o mar, pintando tudo de laranja e rosa, uma beleza que eu não conseguia apreciar. Eu estava num filme de terror, e a protagonista estava dormindo no meu quarto. Decidi meu próximo passo. Não confrontaria ela ainda. Eu precisava ir à fonte. Precisava ir a Orlando. Ver a casa com meus próprios olhos. E, se possível, encontrar com David. Mas não como um funcionário traído. Como algo else. Um igual. Um homem que sabia da verdade. Tomei um banho gelado, vesti uma roupa comum. Acordei a Carla com beijos leves no rosto, como sempre fazia. Ela abriu os olhos, sorriu sonolenta. Bom dia, aniversariante atrasado, ela murmurou. Bom dia, amor. Hoje vou precisar ir ao escritório mais cedo, eu menti, a voz surpreendentemente suave. Aquele projeto da Costa Oeste está com um bug crítico. Vou ficar o dia todo, talvez. Ela fez uma carinha de pena. No sábado? Que saco. Tá bem, vou aproveitar para adiantar uns projetos aqui. Perfeito. Saí de casa, beijando sua testa com uma naturalidade que me enojava. Dirigi até um café longe dali, comprei um expresso duplo. Sentado, com o celular na mão, hesitei por vários minutos. Depois, abri o WhatsApp e procurei pelo contato de David. Mandei uma mensagem direta, sem rodeios. David, bom dia. Preciso conversar com você urgentemente sobre um assunto pessoal. Não é sobre trabalho. Pode ser hoje? Prefiro na sua casa em Orlando. É mais discreto. Eu sei sobre o projeto. Apertei enviar. Minha mão tremia. Era um tiro no escuro. Um blefe enorme. Mas eu tinha cartas na manga. O vídeo. As mensagens. A resposta veio em menos de 1 minuto. Não era um texto. Era uma ligação. O coração disparou. Atendi. Onde você está? A voz de David era grave, tensa, sem nenhuma daquelas entonações amigáveis de sempre. Em Miami. Mas posso estar aí em Orlando em 4 horas. Houve um silêncio prolongado. Ouvi-o respirar fundo. Não venha para casa. Tem um diner na Interstate 4, saída 78, chamado de Sunrise Grill. Estarei lá às 13 horas. Você dirige até aqui, a gente se encontra, e você volta. Entendido? Entendido. Ele desligou sem mais palavras. Não houve negativa. Não houve tentativa de explicar. Apenas a logística de um encontro secreto. Isso confirmava tudo. O tom dele era de um homem que foi pego, não de alguém confuso ou inocente. A estrada até Orlando foi um borrão. Dirigi no piloto automático, minha mente um turbilhão. O que eu queria dessa conversa? A verdade toda? Uma confissão? Uma chance de encarar o homem que destruiu meu casamento? Talvez tudo isso. O Sunrise Grill era um lugar meio caído, longe dos olhares do mundo corporativo chique de David. Cheguei primeiro. Fiquei no carro, observando. Às 13h05, uma picape Porsche Cayenne preta, o carro de campo dele, estacionou do outro lado do estacionamento. David desceu. Vestia uma camisa polo e jeans, óculos escuros. Parecia nervoso. Olhou ao redor antes de entrar no diner. Respirei fundo. Era a hora. A máscara de marido traído, de funcionário leal, tinha que ficar fora dali. Dentro, eu estava em pedaços. Mas para ele, eu precisava ser frio. Forte. Incontrolável. Eu tinha o poder, agora. Entrei no diner. O cheiro de gordura e café velho encheu minhas narinas. Ele estava sentado num buffet no fundo. Me viu e fez um aceno discreto. Sentei-me à sua frente. Ele tirou os óculos escuros. Os olhos dele estavam vermelhos, cansados. De repente, ele não parecia o poderoso chefe.
Parecia um homem velho e assustado. Antes de você começar, ele disse, baixando a voz, quanto? A pergunta foi tão direta, tão cínica, que por um segundo eu não entendi. Como é? Quanto dinheiro você quer para assumir, deletar o que tem e fingir que isso nunca aconteceu? Ele falou como se estivesse negociando um acordo de confidencialidade. Nome um valor. $100.000. $200.000. Ele estava tentando comprar o silêncio dele. A segurança dele. Mas não estava nem aí para o que isso significava para mim. Para o meu casamento. Era só mais uma transação. Olhei nos olhos dele. E naquele momento, eu soube que a vingança não seria sobre gritar ou bater. Seria algo muito mais profundo. E cara, eu não queria o dinheiro dele. Eu queria era ver tudo dele desmoronar. A proposta de David coou na mesa de fórmica suja entre a gente. $200.000 para calar a boca. Era o preço que ele botava na minha dignidade, no meu casamento, na minha sanidade. O cheiro de fritura ficou ainda mais enjoativo. Eu olhei para ele, para aquele homem que eu uma vez admirei, e vi apenas um covarde com carteira cheia. Um sorriso amargo se formou nos meus lábios. Você acha que é sobre dinheiro, David? Ele franziu a testa, irritado. Tudo é sobre dinheiro, meu jovem. Você é inteligente. Pegue o dinheiro, some, recomece sua vida. É a solução mais limpa. Limpa para quem? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Para você e para Carla continuarem seu caso de mentirinha enquanto eu finjo que fui atropelado por um caminhão de otário? Não é assim que vai funcionar. Os olhos dele se estreitaram. O que você quer então? Me destruir? Vou te contar uma coisa, eu tenho mais a perder em reputação, mas você tem mais a perder em tudo. Se você expuser isso, sua vida vira um circo. Você acha que vai ser o coitadinho? Vai ser o corno que todo mundo tem pena e depois esquece no fundo do escritório. Eu posso te demitir sem justa causa, alegar cortes. Você processa? O processo vai durar anos, e no meio vai vir à tona que sua esposa te traiu comigo. Quem você acha que o júri vai achar mais simpático? O CEO bem-sucedido ou o marido ciumento e instável? Ele estava jogando sujo. E pior, fazendo sentido sob a lógica perversa do mundo. Mas ele não tinha calculado uma coisa, eu já não tinha mais nada a perder. A Carla, na minha cabeça, já tinha morrido naquela noite. Você esqueceu do vídeo, David, eu disse, baixando a voz. E das mensagens. Projeto U. Resultado. E aquele possível resultado que a Carla queria conversar com você sobre há 3 semanas? Isso tem cheiro de processo muito maior que um processo trabalhista. Tem cheiro de processo de pensão alimentícia. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele tentou disfarçar, tomando um gole de café aguado, mas a mão dele tremia. Isso é especulação barata. É? Então por que você nunca respondeu ela por mensagem? Por que marcar esse encontro num buraco no meio da estrada? Você tá com medo, David. E você deveria estar. Eu me inclinei para frente. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero a verdade. Toda. Desde o início. Como começou? Onde? Quantas vezes? E o que diabos é esse resultado? Ele ficou em silêncio por um longo minuto, olhando para as mãos. Quando falou, a voz estava rouca, derrotada. Foi em uma das festas na minha casa. Você tinha ido buscar mais gelo. Ela ficou me ajudando na cozinha. Ela reclamou que você estava distante, muito focado no trabalho. Eu falei que entendia, que a pressão era grande. Um momento de vulnerabilidade, saca? A gente se conectou. Conectou. A palavra me deu ânsia. Continue. Ela começou a me mandar mensagens sobre ideias de decoração. Eu pedi um orçamento para a casa de Orlando. Ela foi lá fazer as medições, e ficou. Ele evitou o meu olhar. Foi uma vez. Depois outra. Virou uma coisa regular. Eu me senti vivo de novo.
Ela também dizia isso. Cada palavra era uma facada. A narrativa do amor, da paixão reencontrada. Eles eram os protagonistas de uma história romântica, e eu era o vilão distante e negligente que atrapalhava. E o resultado? Perguntei, segurando a raiva com unhas e dentes. Ele suspirou, um som profundo e cansado. Ela achou que podia estar grávida. Fez 2 testes. Um positivo fraco, um negativo. Ficou em pânico. Disse que não podia ser, que era impossível naquela época do mês dela. Eu sugeri que fosse um falso positivo, ou que... Ele parou. Ou que se fosse, podia ser meu, eu completei, a frieza da minha própria voz me assustando. Ele não confirmou, apenas fez um gesto vago com a mão. Ela marcou um exame de sangue. Disse que me daria resposta. Nunca mais tocou no assunto depois daquela mensagem. E eu não procurei. Fiquei com medo. É uma bomba. Se for meu, minha vida acaba. Minha ex-mulher vai me tirar até a cueca na revisão da pensão. Meu conselho vai me expulsar. Então era isso. Ele não estava preocupado comigo, nem com a Carla. Estava preocupado com o patrimônio dele, com a reputação dele. E a Carla? Era só mais um risco a ser gerenciado. E quem mandou o vídeo? Eu perguntei, a pergunta principal. David olhou para mim, genuinamente confuso. Que vídeo? Expliquei, resumidamente, o presente de aniversário. A expressão dele foi de horror puro. Eu juro por tudo que não fui eu. Por que eu faria isso? Isso é insano. Alguém sabia. Alguém viu. E quis te ferir. Ou ferir a ela. Ele parecia assustado, e pela primeira vez, acreditei que ele não estava mentindo. Um terceiro jogador. Alguém que sabia de tudo e decidiu que meu aniversário era a data perfeita para detonar a bomba. Quem? Uma ex-namorada rancorosa do David? Um funcionário demitido? A empregada da casa em Orlando? A reunião estava acabando. Eu tinha as verdades que queria, mas elas só pioravam a dor. Peguei meu celular e coloquei na mesa, com a tela voltada para ele. Era uma foto do troféu, lado a lado com um frame do vídeo. Você tem 48 horas, eu disse, a voz agora de aço. 48 horas para contar tudo para sua ex-mulher e para o conselho da empresa. Tudo. Sobre o caso, sobre a possível gravidez, sobre o uso da empresa e dos recursos corporativos para seus encontros. Se você não fizer isso, às 48 horas e 1 minuto, esse vídeo, as mensagens e um relatório detalhado vão parar no e-mail de cada membro do conselho, da sua ex-esposa, e da imprensa de negócios de Miami. A escolha é sua, sua humilhação controlada, ou sua destruição total. A cara dele desabou. Você não faria isso. Você destruiria sua própria vida também. Minha vida já foi destruída, David. Por você e por ela. Agora é a vez de vocês dois sentirem o gosto do chão sumindo. 48 horas. Levantei-me e saí do diner, deixando ele sentado, parecendo um homem que acabará de receber sua sentença de morte. Não senti alegria. Senti um vazio imenso e frio. Mas também senti um fio tênue de controle. Pela primeira vez desde que abri aquele vídeo, as decisões não eram deles. Eram minhas. A viagem de volta a Miami foi surreal. A clareza da raiva tinha dado lugar a uma exaustão profunda. Cheguei em casa ao anoitecer. A Carla estava na sala, assistindo a uma série. Ela olhou para mim, sorrindo. Ufa, finalmente! Que dia longo, né? Resolveu o bug? Olhei para ela. Para a mulher que tinha compartilhado meu teto, meus segredos, meu corpo. A mulher que talvez carregasse a criança de outro homem. A mulher que me deu o presente íntimo mais cruel do mundo. Não era um bug, Carla, eu disse, minha voz morta, sem emoção. Era um vírus. Um vírus que corrompeu todo o sistema. Ela franziu a testa, não entendendo a metáfora. Como assim, amor? Você tá bem, parece acabado. David me contou tudo, eu disse,
simplesmente, jogando as cartas na mesa. Sobre Orlando. Sobre o Projeto U. Sobre os testes de gravidez. O sorriso dela congelou e se desfez num instante. A cor sumiu do rosto. Ela parecia ter visto um fantasma. O quê? O que ele, como você? As palavras não saíam. Como eu descobri? Você mesmo me deu a dica, Carla. Olha seu celular, tem um presente. E tinha mesmo. Um vídeo de vocês dois. Na cama dele em Orlando. Alguém me mandou. Alguém que queria que eu soubesse. Ela levou as mãos ao rosto. Não, não é possível. Eu não. Ela começou a chorar. Lágrimas perfeitas, escorrendo lindamente. Foi um erro, foi uma fraqueza, eu estava tão sozinha. Você estava sempre ausente, ele me fez sentir vista, me fez sentir. Pare. A palavra saiu como um latido. Não quero seu roteiro de desculpas. Só quero saber de uma coisa. Você está grávida? E se está, a criança é minha. Ela olhou para mim, os olhos inundados de pavor e culpa. A hesitação dela foi a resposta. Aquele segundo de silêncio antes de falar disse mais que 1000 palavras. Eu não sei. Fiz o exame de sangue. Deu negativo. Não estou grávida. Ela falou rápido, mas o olhar dela fugiu do meu. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar dela quando mentia sobre ter comido a última porção de sorvete. Eu não acreditei. E naquele momento, não importava mais. A confiança estava reduzida a pó. Não havia base para nada. Então é isso, eu disse, virando-me para pegar minha bolsa do corredor. Vou ficar num hotel. Amanhã, você receberá os papéis do meu advogado. Quero o divórcio. De forma rápida e limpa. Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu. Se você tentar lutar por algo a mais, tudo o que tenho, o vídeo, as mensagens, o depoimento do David, vai ser anexado ao processo e enviado para toda a nossa lista de contatos. Entendeu? Ela se levantou, desesperada. Por favor, não faça isso. Podemos consertar. Foi um erro. Eu te amo. Parei na porta e olhei para trás, pela última vez, vendo a mulher que eu amava como um estranho. O maior erro foi meu, Carla. Foi acreditar que você era quem dizia ser. O presente que você me deu, mesmo sem querer, foi finalmente enxergar a verdade. E essa verdade não tem conserto. Saí e fechei a porta, deixando para trás os soluços dela. Do lado de fora, a noite de Miami estava quente e viva. O mundo seguia. Meu mundo, porém, tinha acabado e recomeçado no mesmo dia. As 48 horas se passaram. David, pressionado, confessou tudo para a ex-mulher, em uma reunião de emergência, para o conselho. Não sem antes tentar me incriminar, claro. Mas eu já tinha enviado para o RH e para 2 conselheiros um e-mail preventivo, me declarando vítima de assédio moral e chantagem por parte de um superior que tinha um caso com minha esposa. Fui esperto. O resultado? David foi forçado a renunciar. Perdeu metade do patrimônio na revisão do divórcio com a ex. O nome dele virou piada nos círculos de negócios de Miami. A queda foi rápida e feia. Quanto a Carla, o divórcio foi rápido, como prometi. Ela não lutou. Pegou suas coisas e foi embora. Soube por amigos comuns que ela se mudou para o interior, tentando recomeçar. O boato sobre uma gravidez nunca se confirmou, ou talvez ela tenha resolvido isso longe de todos os olhos. Eu nunca mais quis saber. E aquele terceiro jogador, que mandou o vídeo? Nunca descobri. Às vezes penso que pode ter sido a ex do David, uma mulher feroz que descobriu o caso e quis vingança dupla, nele e na amante. Ou talvez tenha sido um presente de um anjo vingador da própria solidão, alguém que sabia e teve a coragem que eu não tive de puxar o gatilho. Hoje, um ano depois, estou sozinho no mesmo apartamento com vista para o mar. A vista é a mesma, mas os olhos que veem são diferentes. Mais duros. Mais desconfiados.
Aprendi que o pior presente não foi a traição em si, foi a lição caríssima de que a pessoa que você menos espera é capaz de te apunhalar no dia que deveria ser seu. E que, às vezes, a única saída digna é pegar a faca, tirá-la das suas costas, e usar a frieza do aço para cortar todo aquele câncer da sua vida, sem olhar para trás.